Olá pessoal, professor Alexandrino Lobão, mais uma questão do Instituto Federal do Piauí Técnico Integrado, ano 2020. Questão agora de número 34. O enunciado diz o seguinte: a expressão numérica 1,25 elevado a menos 2 vezes 4 elevado a 0,444 reticências, quando simplificada, resulta no produto de uma potência de base 2 por uma potência de base 5. Isto é, 2 elevado a m vezes 5 elevado a n. Nesse caso, a soma m mais n é igual a... o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vamos lá. Ele quer que eu escreva esse número aqui, esse produto aqui, dessa forma, tá isso? Ou seja, eu não posso ter bases diferentes dos números 2 e 5. Pessoal, eu estou trabalhando aqui com potência, tá? Simplificação de potência, operações de potência, conteúdo que você vê desde o sexto ano até o nono ano. Tá bom? Então, cada série vai ter o seu nível, mas esse conteúdo aqui é o conteúdo que é abordado em todos os anos do ensino fundamental. Você pode pegar qualquer livro do ensino fundamental, no sexto tem potência, no sétimo tem potência, no oitavo tem potência, no nono tem potência, tá? Às vezes falta um ou outro, mas em todas as séries você vai ver um pouco sobre potência, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu objetivo? É pegar esses números aqui e escrevê-los como base 2 ou 5, dependendo do número, tá? Eu vou começar mexendo um pouco nas bases, tudo bem? Então, a primeira base que eu tenho é 1,25, também conhecido como 1 inteiro e 25 centésimos. Eu vou escrevê-lo na forma de fração. É 25 sobre 100, certo? E aí eu vou dar uma simplificada aqui. No caso aqui daria para dividir por 5 duas vezes ou por 25, né? Se eu dividir em cima por 25 vai dar 5, se eu divido embaixo por 25 vai dar 4, tá? Se eu quiser, eu também, como eu falei que eu preciso que sejam base 2, eu poderia colocar 5 sobre 2 elevado a 2. Só que tem outro detalhe, eu não quero o 2 no denominador. Ó. O 5 e o 2 estão no numerador. Então, como é que eu faço para pegar um número, no caso uma potência que está no denominador, e colocá-la no numerador? Bem, é só você trocar o sinal do expoente. No caso era 2, o expoente agora vai ficar menos 2, tá bom? Então, no lugar disso aqui, eu vou escrever... Vou colocar primeiro 2, tá? Vou colocar 2 elevado a menos 2, é o produto, a ordem dos fatores não altera o produto. Tudo isso elevado a menos 2. Eu mexi apenas nesse primeiro fator aqui, tá? Escrevi como potências de base 2 e 5. Vou fazer a mesma coisa agora com o número 4, tá bom? No caso, eu tenho 4 elevado a 0,44444. Meu problema maior seria esse expoente, né? Não a base. Base 2 ao quadrado, 4 é 2 ao quadrado. Meu problema é pegar esse número aqui, essa dízima periódica, e escrevê-la como fração, tá? Conteúdo do oitavo ano. Okay? Transformar dízimo periódico em fração. Então existem várias técnicas de fazer isso, tem uns que chamam isso aqui de x, depois multiplicam por 10. Eu prefiro fazer do seguinte modo, né? Eu pego qual é o período. Primeiro passo é identificar o período. O período é aquele número que se repete, então é esse aqui, ó. O período é o 4, tá bom? Aí eu vou ver qual é o primeiro 4 que aparece. É esse aqui, ó. Então eu vou colocar sem a vírgula. Tudo que tem do período até a parte inteira, sem a vírgula. No caso, 0,4 menos, certo? Menos, risco período que é 4, sobrou quanto? 0. Sobre, como o período tem um algarismo, eu boto um 9. Então isso aqui é 4 sobre 9, tá? Existem outras maneiras de fazer, eu prefiro essa aqui, eu acho mais rápida e simples. Então pronto, então aqui eu vou escrever 4 não, né? Eu vou escrever 2 ao quadrado. Só que esse 2 ao quadrado vai estar elevado a 4 nonos, beleza? Vou até mudar de cor aqui. Pronto, eu peguei esses números aqui e agora eles estão, né, esses dois fatores aqui estão como bases 2. Mas o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou aplicar as propriedades das potências. Ó. Eu vou aplicar a propriedade potência de potência. O menos 2 vai multiplicar o menos 2, isso aqui vai dar 4. O 1 do 5 vai multiplicar o menos 2, vai dar menos 2. Vezes esse 2 vai multiplicar esse 4 nonos, vai ficar 8 nonos, ok?
eu tenho duas bases 2, eu vou aproximá-las, tá bom? Só para ficar mais bonitinho. Vezes 5 elevado a menos 2. Isso daqui é multiplicação de potências de mesma base. Você vai repetir a base e somar os expoentes. No caso, eu vou pegar 4 e vou somar com 8 nonos. Tá bom? Aqui, posso considerar como sendo um número misto. Ó. 9 vezes 4, 36. 36 com mais 8, 44, né? Sobre 9. Ok? Então, aqui vai ficar 2 elevado a 44 sobre 9, vezes 5 elevado a menos 2. Pronto, agora eu já sei que o m vale 44 sobre 9 e o n vale menos 2. Ele quer que eu faça m mais n. Para finalizar nossas continhas aqui, m mais, com menos vai dar menos, n. Ok? Aqui eu também posso considerar como tipo um número misto, né? 9 vezes 2 dá 18. E 44 menos 18, eu vou ficar com 26 sobre 9. Resposta certa é letra B. Ok, pessoal? Problemazinho interessante. Aplica a propriedade das potências, transformações de frações, conteúdos vistos no 8º e 9º ano. Vamos para a próxima questão. Questão 35. Continuamos no 9º ano. Né? A expressão raiz quinta de P vezes raiz quarta de P vezes raiz cúbica de P com P com 0 menor que P e diferente de 1, quando colocada na forma de potência de expoente fracionário, é igual a. Então, ele colocou ali, né, com 0 menor que P, ou seja, quando P for maior que 0 e diferente de 1. Tá? Então, esse P é um número positivo e não pode ser o número 1. Quando você colocar isso aí na forma de potência de expoente fracionário, qual é o seu resultado? Bem, também tem várias maneiras de fazer esse problema aqui, tá bom? A primeira maneira, vamos lá, vamos fazer a maneira mais prática. Quando você tem uma raiz, tá? Uma definiçãozinha aqui rápida. Uma raiz, né? Vou colocar o n aqui, raiz n de a elevado a m. Tá certo? Aqui é para ser um m, duas perninhas. Você pode pegar isso aqui e escrever como uma potência, tá? De m sobre n. Até o pessoal diz que quem está dentro vai para fora, quem está fora vai para baixo, tá bom? Então, o expoente é sempre o expoente e o índice vira aqui o denominador dessa fração, tá bom? Pronto, esse aqui é o primeiro passo para resolver esse problema. Só que, se você pegar apenas isso aqui, ó, eu tenho aqui raiz cúbica de P, beleza? O expoente desse P, você não está vendo, mas é o número 1. Então, ficaria P elevado a 1/3. Certo? Então, eu vou ter que fazer esse tipo de conta para poder descobrir o valor de P. Só que tem raiz dentro de raiz dentro de raiz. O que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro aplicar uma simplificação aqui, tá? Vou escrever aqui, ó, raiz quinta de P vezes a raiz quarta de P vezes a raiz cúbica de P, tá? Como é que eu vou resolver isso? Quando você tem um problema desse tipo, você sempre começa da raiz mais interna, tá? Ela não dá para simplificar, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou transformar em potência, tá? Eu vou trabalhar como raízes mesmo. Só que existe uma propriedade que diz o seguinte, se você tem duas raízes, tá? Uma raiz dentro da outra, raiz da raiz, você pode escrever essas duas raízes como uma raiz só, desde que você multiplique
os índices, tá bom? Então, meu objetivo é multiplicar esse 4 com esse 3. Só que eu não posso fazer isso, né? Eu não posso fazer isso por quê? Porque tem esse P aqui me atrapalhando. Se não tivesse esse P aqui, eu poderia fazer 4 vezes 3, 12. Tá? Só que aquele P não permite que eu faça isso. Então ele está me atrapalhando. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse P, tá? Esse P aqui, ó, e vou introduzi-lo na raiz aqui, certo? Como é que eu faço isso? Muito simples. Ele vai entrar, isso aqui é o que tem, tá? Esse P aqui vai entrar. Vou botar de outra cor. Tá? Esse P aqui, eu vou colocar ele aqui para dentro. Para ele entrar dentro do radical, ele vai sempre entrar elevado ao índice. Se o número aqui é 3, ele vai entrar elevado a 3. E aqui eu posso aplicar agora a propriedade das potências, tá? Aqui tem 1 e aqui tem 3, eu vou somar os expoentes. Ficaria P elevado a 4. Então, no lugar disso aqui, eu vou repetir aqui embaixo, tá? P, aqui tem um 4, raiz. Agora, no lugar de ter isso aqui, eu vou ter a raiz cúbica de P elevado a 4. Tá? Fica feio. Não fica feio, não. Fica bonitinho. Vamos lá. Raiz quinta raiz de P, né? Aí vezes a raiz quarta da raiz cúbica de P elevado a 4. Agora, nesse intervalozinho aqui, eu posso fazer a multiplicação do 4 vezes 3. Quanto é que dá 4 vezes 3? Vai dar 12. Então, eu vou ficar com raiz quinta de P, raiz 12ª de P elevado a 4. Não é isso? Beleza. Eu poderia continuar aqui, mas eu estou vendo que 12 e 4, ó, eles são simplificáveis. Então, eu posso dividir por 3. Se eu dividir dividir por 4, aliás, né? Se eu dividir por 4, aqui vai sobrar 3. Se eu dividir por 4, isso aqui vai dar 1. O que vai recair na mesma coisa que eu tenho aqui, tá bom? Então, isso aqui vai ficar raiz quinta de raiz cúbica de P elevado a 4, porque eu já fiz essa mesma conta aqui. Eu simplificando, os meus cálculos ficaram mais simples. Vou agora multiplicar os dois índices, tá? Vai dar 15 e aqui vai ficar P elevado a 4. Pronto, eu só tenho uma raiz. Agora eu vou escrever como potência. O que está dentro, o que está coberto, né? Vai para fora. O pessoal fala que está dentro do guarda-chuva vai ficar no sol. E o que está no sol vai ficar na sombra, tá? Então, P elevado a 4 sobre 15. Resposta certa, letra A, E. Essa, pessoal, é uma maneira de fazer, tá? Se vocês quiserem outra maneira, a outra maneira que tem é você ir trabalhando nisso apenas como potência, né? Já que ele quer na forma de potência, como é que você faria isso? Você faria o seguinte, vamos lá, ver se vocês vão gostar mais desse jeito. Tem raiz quinta de P vezes, né? Raiz quinta, P, raiz quarta, P, raiz cúbica de P, tá? Você vai pegar e vai transformar isso aqui em potência. Então, isso aqui ficaria P elevado a 1/3, tá bom? Esses dois aqui estão fazendo a multiplicação de potência de mesma base. E multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes, tá? Somando 1 mais 1/3, isso aqui vai dar 4/3. E aí, se você pegar essa segunda raiz aqui, para não ficar tanto repetida lá em cima, você vai pegar essa segunda raiz, raiz quarta aqui, e vai transformá-la em potência. Vai ficar o quê? Vai ficar elevado a 1/4, né? 4 como índice fica no denominador. Aqui eu colocaria como se fosse 1 aqui fora. Vai ficar mais fácil de fazer cálculos, tá? Então ficaria 1/4. Multiplicando esses dois aqui, né? São dois expoentes. Eu vou cortar esse aqui com esse. Vai sobrar 1/3, tá? E aí, de novo, eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes.
certo? Somando os expoentes vai dar 4 terços. Fazendo a mesma coisa, escrevendo essa raiz como potência, ficaria 4 terços elevado a, né, você considera aqui como sendo 1, ficaria 1/5. Ok? Aí fazendo a multiplicação final aqui, ficaria 4 vezes 1, 4, e 3 vezes 5, 15. A mesma resposta, ok? Feito um pouco diferente. Vamos para o próximo. Questão de número 36. Continuamos no 9º ano, né? Estas 3 questões trabalham com potências e raízes, conteúdo nesse estilo aqui, mas visto no 9º ano, tá bom? Então vamos lá. 36 diz o seguinte, né? O valor de K é igual a raiz quadrada de 54 vezes a raiz cúbica de 211 mais a raiz quarta de 627 menos a raiz quinta de 32. Um número composto por 2 algarismos cuja soma é igual a... Então você vai pegar, resolver tudo isso aqui, vai dar um número que ele é composto por 2 algarismos, tá? Então eu sei que esse número aqui não tem só um algarismo, são 2 algarismos, e ele quer que você some esses algarismos, tá? Como eu falei do outro, a ideia é a mesma, você vai começar sempre da raiz mais interna, tá? Aqui no caso eu tenho raiz quinta de 32. Quando não for raiz quadrada, quando forem outras raízes, a melhor coisa é você fatorar o radicando, tá? Fatorar o 32. O 32 é 2/5. Tudo bem? Quando eu cortar isso aqui com esse aqui, vai dar 2. Então, o meu K vai ficar igual a raiz quadrada de 54, não está nem de... Eu quero só isso aqui. Raiz vezes a raiz cúbica de 211 mais a raiz quarta de 627 menos 2. Né? Essa raiz vem até aqui, essa aqui vai vir até aqui e essa aqui vai vir até aqui. Como eu disse, fazer sempre o que está mais interno. Tá? 627 menos 2 dá 625. Não vou perder muito tempo fazendo essas contas fora não, tá? 625, quando você fatora, você vai encontrar 5/4. Expoente igual índice, aqui vai dar 2. Tá? Então, isso aqui ficaria raiz quadrada de 54 vezes a raiz cúbica de 211 mais 2. Mais 2 não, mais 5, né? 2 o quê? Mais 5. Né? Fechou aqui. Fechou aqui. 211 mais 5 vai dar 216, certo? Então, eu vou ter que tirar a raiz cúbica de 216. Duas maneiras de fazer. Ou você sabe que 216 é 6 ao cubo, ou você fatora. Se você fatorar, você vai encontrar 2/3 vezes 3/3. Como os expoentes são iguais aos índices, sobra 2 vezes 3, que é 6. Então, K vai ser igual a raiz quadrada de 54 vezes 6. E aí você vai multiplicar 54 vezes 6. Né? 6 vezes 4, 24. Vão 2. 6 vezes 5, 32. 32. Raiz de 324. Raiz de 324 é 18. Certo? Então, o K vale 18. Um número formado por 2 algarismos, cuja soma deles vai dar 9. Resposta certa, letra D. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse grupo de questões e até a próxima sequência. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e até mais.